Olá, eu sou o professor Diego A1 e essa é a nossa aula de número 6. Nós vamos falar aqui agora sobre a segunda etapa do processo de fabricação, que é a braçagem. O que é a braçagem? É o cozimento do malte moído. Nós vamos misturar nosso malte moído, que está aqui nesse balde, em água. De acordo com a nossa receita, que nós fizemos no nosso vídeo número 4, nós aquecemos aqui 25 litros de água a uma temperatura de 42 graus, como estava previsto lá na receita criada no Beer-Smith. Você pode notar que essa água está um pouco esbranquiçada. Por que isso? Porque eu fiz a correção dos sais da água. O meu conselho para vocês, que já foi dado, é: nas primeiras cervejas, não se preocupem em corrigir os sais. Mas como esse é um curso que vai mostrar não somente o básico, mas também um refino da receita, para quem quer aprimorar a sua técnica, nós fizemos a correção dos sais de acordo com o que estava previsto na nossa receita. Eu coloquei nessa água aqui carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de cálcio e também sulfato de magnésio. As quantidades foram medidas em balança de precisão, de acordo com aquilo previsto na receita, para que a nossa água fique próxima daquela água alvo que nós escolhemos na receita, que era uma água específica para cerveja Pale Ale lupulada. Nós estamos fazendo uma APA, uma cerveja Pale Ale lupulada, nós modificamos o perfil da água para ela ficar bem parecida com uma água ideal para se fazer uma Pale Ale lupulada. Esse processo de aquecimento da água e correção de sais, ele pode ser feito simultâneo à moagem, quando você está trabalhando em dupla. Enquanto um está fazendo a moagem do malte, o outro vai estar aquecendo a água e fazendo a correção dos sais. Dessa forma você ganha tempo. Se você estiver fazendo sozinho, você moe primeiro e depois você prepara a água. Então nós temos aqui 25 litros de água, já com sais, e o nosso malte moído. Nós vamos misturar os dois. Qual que é o principal objetivo da etapa de braçagem? É quebrar o amido do malte e também do adjunto em açúcares, tanto fermentáveis quanto não fermentáveis. Essa quebra é feita por enzimas que estão presentes no malte, no malte de cevada, no malte de trigo. Existe uma série de enzimas que estão presentes nesse malte. Nós vamos controlar a atuação dessas enzimas através da temperatura de cozimento e do tempo. Nós vamos selecionar uma série de temperaturas para o cozimento da cerveja e vamos manter o mosto, a solução, nessa temperatura por um determinado instante de tempo. Nós vamos deixar em determinadas temperaturas em um determinado intervalo de tempo. Nós vamos controlar a atuação das enzimas através dessas duas variáveis, tempo e temperatura. Em cada faixa de temperatura vai atuar uma enzima específica que vai produzir um efeito na sua cerveja. Não só a braçagem vai ser utilizada para transformar o amido em açúcares fermentáveis e não fermentáveis, como nesta etapa, de acordo com o perfil que você escolher de cozimento, o perfil de temperatura e de tempo de cozimento, você vai definir se a sua cerveja vai estar mais encorpada, vai ser uma cerveja com pouco corpo, mais levinha, Isso tudo vai vir principalmente desta etapa, da temperatura que você escolheu e do tempo em que você vai deixar cozinhando este malte. Nós vamos mostrar para vocês aqui cada uma das faixas de temperatura de cozimento e o que vai acontecer em cada uma dessas faixas. Vamos dar uma noção de tempo para vocês, quanto tempo deve ficar, de acordo com o que você quer para a sua cerveja. Uma observação muito importante durante a braçagem, nós vamos fazer vários aquecimentos. Sempre que eu for aquecer a mistura, água e malte, seja por chama direta, seja por resistência elétrica, essa solução tem que estar em constante agitação o tempo inteiro. Por quê? Se eu aquecer demais a minha enzima, ela desnatura e perde a sua função e para de conseguir digerir o amido. Não só o amido, mas também as proteínas presentes no malte. Então, o normal é, sempre que você ligar o fogo, ligar a resistência, colher e estar mexendo vigorosamente. Você pode estar se perguntando, em qual panela que eu vou fazer minha braçagem? Na panela de fervura ou na panela filtro? Normalmente, a braçagem é feita na panela de fervura. Essa aqui, que é a panela que não tem o elemento filtrante, não tem o fundo falso e não tem a bazuca. Isso exatamente para facilitar que eu misture a solução durante o aquecimento, sempre que a chama estiver ligada. A bazuca, por exemplo, ia impedir esse movimento.
Se a cerveja ficar parada durante o aquecimento, a parte do fundo da panela, que está em contato com a chama, vai ficar muito quente, vai desnaturar as enzimas e você não vai conseguir quebrar o seu amido. Né? Portanto, o movimento tem que ser constante. A exceção é quando você usa uma panela que tem o fundo falso e que você tem uma bombinha de recirculação. Aí sempre que você ligar a chama, você vai também ligar a recirculação da cerveja. Assim, você vai extrair da parte de baixo a cerveja mais quente e também já filtrada e jogá-la de volta na parte de cima da panela. Você vai manter a cerveja em circulação enquanto o fogo estiver ligado, enquanto a chama estiver acesa. Tá? Esse processo é bem vantajoso, porque você tem menos trabalho, você não tem que ficar misturando, você faz menos esforço. Tá? Ele é bastante prático, mas para isso você vai ter que ter uma panela com fundo falso e também uma bomba de recirculação que vai estar operando durante todo o processo. Eu aconselho você a fazer isso, mas se não tiver um equipamento mais simples como esse que eu estou fazendo, tá? Utilize a sua panela de fervura para fazer a braçagem, porque você vai ter que ficar mexendo o tempo inteiro. Idealmente, coloque uma cadeira, como eu estou sentado aqui, porque vão ser aí algumas horas ao longo desse processo. De agora para frente, vou mostrar para vocês as várias faixas de temperatura e o que fazer e o que vai acontecer em cada uma dessas faixas de temperatura. Vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa braçagem. A primeira faixa de temperaturas utilizadas na braçagem, que é a faixa de temperaturas na qual você vai primeiramente misturar o seu malte moído com a água, é um valor entre 35 e 45 graus. Tá? O que acontece nessa faixa de temperaturas? Tá? Duas enzimas vão estar atuando ali. Tá? A fitina, que vai quebrar proteínas de fitina, tá? Em um ácido, que pode ser utilizado para baixar o pH da sua solução e também vai haver a quebra de glucanos. Na prática, essa faixa de temperatura ela é utilizada somente para você molhar o seu malte, tá? Solubilizar as enzimas, umedecer o amido para começar a formar a solução, tá? E você acaba não gastando muito tempo nessa etapa. Se você não vai fazer correção de pH, tá? Se você não está preocupado com isso, inicialmente eu aconselho que você não se preocupe com isso, essa etapa pode ser bastante curta. 5 minutos, você aquece a água, nós escolhemos a temperatura de 40 graus, não sei se vocês estão lembrados da receita, tá? O Beer Smith, o programa, mandou a gente aquecer até 42, porque ele sabe que quando nós misturarmos o malte, que está na temperatura ambiente, essa temperatura vai cair para 40 graus, tá? Se você não vai corrigir pH, tá? Se a sua água não está muito básica, tá? Essa etapa é curta, 5 minutos, tá? Nós escolhemos ficar 10 minutos nessa etapa. Por quê? Nós vamos fazer a correção do pH. Nós vamos deixar o pH desta solução entre 5,2 e 5,5. E isso gasta algum tempo. Nós vamos mostrar para vocês aqui como fazer essa correção. Tá? Isso vai gastar algum tempo. Por isso nós prevemos 10 minutos nessa etapa. Você pode usar tempos mais longos de descanso nessa temperatura de 40 graus em dois casos. Primeiro, se você está com uma água muito básica, não tem ácido para corrigir, você pode deixar a fitina atuando e ela vai abaixar o pH. Porém, isso é um processo muito lento. Para que isso aconteça, você tem que deixar por dezenas de minutos, não normalmente horas. Isso foi usado no passado. No presente, é feita a correção com ácido. Então, se você só conseguiu obter para sua cerveja uma água muito básica, com pH muito alto, talvez é bom você deixar aí pelo menos uns 40 minutos de descanso nessa temperatura de ser entre 35 e 45 graus. Um outro motivo para você deixar mais tempo nesta etapa é se você usar uma quantidade muito grande de adjunto. Tá? Os cereais não maltados são ricos em beta-glucanos, que é um polissacarídeo complexo, que ele é quebrado, tá? Nesta etapa, nessa faixa de temperatura. Então, se você está usando um percentual muito grande, mais do que 10% de adjunto, é bom você deixar um tempo maior de descanso nessa faixa. Tá? Pelo menos aí 20 minutos, meia hora, para que esses glucanos sejam quebrados. Não é o nosso caso. Tá? Nós estamos com uma cerveja puro malte, que o malte não é rico em glucanos, tá? E nós vamos fazer a correção do pH com ácido.
Portanto, não precisamos deixar um tempo muito longo. Vamos deixar só 10 minutos, que é só o tempo suficiente para fazer a correção. Na sua casa, mais uma vez, repetindo, se você não fazer correção, se a sua água não está muito básica, você pode deixar 5 minutos e passar para a próxima etapa. Então vamos lá, Thiago. Vamos virar o malte na água. Vai subir esse pó. Cuidado que esse pó é inflamável. Já existem relatórios de acidentes em fábricas, tá, de fogo perto desse pó de malte, né? Pode gerar até explosões. Portanto, nada de fogo aqui perto. O fogo desligado enquanto você está virando o malte, né? Vamos dar uma misturada. E agora nós vamos começar a fazer a correção do pH. Para fazer correção de pH, você tem que ter um pHmetro, né? Nós temos um pHmetro, já mostramos para vocês na aula de equipamentos. Esse pHmetro foi calibrado hoje, ele tem que ser calibrado no dia em que você vai fazer a medição. E o que nós vamos fazer? Muito importante, esqueci. Virou o malte na água, disparar o cronômetro. Vou usar meu celular. Está aqui, ó, dispara o cronômetro, né? Esse é um equipamento muito importante que eu esqueci de falar na aula de equipamentos. Você tem que ter um cronômetro. O próprio BR Smith, ele tem a função de cronômetro, né? Colocou o malte na água, dispara o seu cronômetro. Você vai usar esse cronômetro aqui o resto do dia inteiro, o resto da sua produção inteira, tá? Se você estiver usando o celular, cuidado para ele ter bateria suficiente para isso. Então, cronômetro disparado. E agora nós vamos fazer a correção do pH. Como que isso vai ser feito? Vamos tirar uma amostra dessa solução, depois de ter virado o malte, porque o próprio malte já acidifica a solução. Vamos tirar, vamos medir o pH. Está acima do que a gente quer, nós vamos adicionar ácido. No nosso caso, ácido lático, que é o que nós temos aqui na fábrica. Pode ser ácido fosfórico, pode ser ácido cítrico. O cítrico é melhor porque ele vem em pó. Ele é mais fácil de ser manuseado. Então, nós vamos fazer isso. O cronômetro está disparado. Nós temos aqui 10 minutos, mais ou menos, para fazer essa correção. Vamos lá. Muito bem, vamos começar a fazer aqui a correção do pH. O Thiago está mostrando para vocês aí, ó. O nosso pH está quanto aí, Thiago? 5,6. 5,6 nosso pH. Já é um pH ácido, já está bastante bom para fazer a cerveja, mas eu quero baixar mais ainda. Vou mostrar para vocês aqui na tela uma tabelinha, tá, que mostra a temperatura ideal de atuação de cada enzima e também o pH, só para vocês verem que quase todas as enzimas presentes no malte trabalham melhor em pHs ácidos. As principais enzimas, que são a beta e a alfa-amilase, falaremos mais dela mais adiante, trabalham aí com pHs entre 5,2 e 5,5. Essa é a minha meta, deixar aí. Então tiramos uma amostra de cerveja, depois de ter julgado o malte, tiramos uma amostra, o pH está em 5,7, não é isso? 5,6. 5,6, isso. Volta com a solução, bota para cá, para a panela, pode voltar. E aqui eu tenho, aqui nessa pipetinha, pode jogar o bagaço também. Ácido lático, né? Vou pingar algumas gotas, misturar bem e tirar uma nova amostra. Peraí, já que você está com medo aqui. Toma. Então vou pingar aqui algumas gotas de ácido lático. Pinguei aqui 5 gotas. Opa, foi 6. Deixa eu deixar isso aqui. Misturar bem e fazer a medição novamente. Eu vou repetir esse procedimento, tá, até eu obter o meu pH desejado, entre 5,2 e 5,5. Muito cuidado com uma coisa. O pH é uma escala não linear, ele é uma escala logarítmica. É muito comum, é um erro comum do iniciante que está corrigindo o pH, coloquei 3 gotas, o pH abaixou em 0,1. Vou colocar mais 3 que vai baixar mais 0,1. Não é assim que funciona. Às vezes você coloca 3 gotas, ele abaixa em 0,1 o seu pH. Se você colocar mais 3 gotas, pode abaixar em 1 em vez de 0,1. Isso já aconteceu, tá? Já vi vários alunos fazendo isso, portanto, vá devagar, vá de poucas em poucas gotas, ok? Vou tirar uma nova amostra aqui. Deixa eu mexer mais, tem que mexer bem antes de tirar a amostra. O cronômetro está rodando. Mistura bem. Vamos pegar aqui uma nova amostra e fazer uma medição. Daqui a pouco mostramos para vocês. Muito bem, pingamos um pouco mais de ácido.
E agora, como vocês podem ver, o pH estabilizou em 5,3, 5,3. Tá ótimo, tá dentro da faixa ideal, entre 5,2 e 5,5. Então agora é só esperar terminar de dar o tempo, os 10 minutos, e nós vamos passar para a próxima etapa do processo de braçagem. Muito bem, pessoal, passados os 10 minutos daquela primeira etapa, entre 35 e 45 graus, tá? Deu os 10 minutos, nós vamos para a próxima etapa, a etapa de protease. Nesta etapa, tá, atua-se uma enzima, que a gente chama de protease, peptidase, tá? Algumas enzimas que vão quebrar as cadeias proteicas em proteínas de tamanho menor. Para isso, nós ligamos o fogareiro, o fogo está aceso, o Thiago está mexendo ali, ó. Enquanto o fogo estiver aceso, não esquece, tem que estar sob constante agitação o tempo inteiro, senão você vai desnaturar suas enzimas. Tá? Nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa que funciona, que é a enzima de protease, que trabalha bem na faixa de temperatura entre 45 e 55 graus. Nós escolhemos para a nossa receita a temperatura de 50 graus. Portanto, o Thiago está com o termômetro na mão ali, ó. Ele está mexendo e medindo a temperatura. Na verdade, como a gente está em dupla, um mexe e o outro mede. E daqui a pouco eu vou lá ajudar ele a medir. Ele vai fazer esse aquecimento até a solução chegar em 50 graus. Quando chegar em 50 graus, nós vamos desligar o fogo, e disparar o cronômetro, disparar a volta do cronômetro, nós vamos ficar 10 minutos nessa temperatura. Deixa chegar nela que nós vamos conversar um pouco mais sobre essa faixa de temperatura. Pessoal, uma etapa muito importante aqui, ó, voltei aqui para a receita, está aqui a nossa receita, vamos precisar ao todo de 60 litros de água, 25 já foram para abraçagem, o restante vai ser para clarificação, para lavagem, tá? 8,5 kg de malte pale, 1 kg de malte caramelo 50, está aqui nossa receita, mas o que eu quero falar para vocês, que é muito importante, tá? Que você anote tudo o que você for fazer na sua cerveja. Aqui ó, na própria receita tem uma abinha aqui em cima, ó, Notes, em que aqui embaixo eu anoto tudo o que foi feito, né? Então como que nós começamos? Nós adicionamos os sais à água e nós fizemos a correção do pH para 5,3. É importante que você faça isso, que você anote, porque quando você produzir uma cerveja que você acha perfeita, se você quiser reproduzir ela novamente, da mesma maneira, você vai ter que fazer tudo exatamente igual. Então eu vou anotar aqui, ó, braçagem iniciada com 25 litros de água, aquecidos a 42 graus. Sais adicionados de acordo com a receita. Ponto. Após virar do malte, após colocarmos o malte, a temperatura caiu para 40,7 graus e o pH inicial de 5,6 foi corrigido para 5,3. Cada passo do processo eu vou anotar aqui. Então, primeira etapa da braçagem foram 40 graus, foi 40,7, mas foi caindo com o tempo, né? Por 11 minutos. Tínhamos previsto 10, mas eu acabei gastando 11 minutos gravando o vídeo, fazendo as correções, tá? E agora está aquecendo para 50 graus. Então, vou colocar aqui, ó, subiu para 50 graus vou colocar depois aqui quantos minutos? Quantos minutos? E manteve por tantos minutos. Anote tudo o que você fizer, no papel, no programa, não importa. Faça a anotação. Vamos voltar lá para a panela. Pessoal,
A cerveja chegou aqui a 50 graus, demorou 12 minutos, um pouco mais que o previsto. E tinha previsto 10 minutos para subir de 40 para 50, para manter uma taxa de aquecimento ideal, que é de 1 grau por minuto. Tá? Demorou um pouquinho mais, demorou 12 minutos, mas chegou em 50 graus. Tá? Desliga o fogo quando chegar na temperatura, desliga, continua mexendo por mais cerca de 1 minuto, para garantir que não vai desnaturar as enzimas. Tá? E depois tampa a panela. O nosso controle de temperatura, que é manual, é feito como? Tá? De tempos em tempos, você vai abrir a panela a cada, por exemplo, 5 minutos, abre a panela, mexe um pouquinho, tá? Mexe um pouco, mede a temperatura. Tá? É claro que o nosso controle não é preciso, a gente não vai conseguir manter exatamente 50 graus, mas se escolhermos 50, vamos fazer o seguinte, 50 graus, nós vamos deixar por 10 minutos nessa etapa, tá? De 50 graus. Daqui a 5 minutos, nós vamos misturar e medir. Se está em 49, ok, eu vou deixar. Se está em 48, eu ligo o fogo de novo e subo até 50 novamente. Tá? O nosso controle é feito dessa forma. Não é preciso como uma indústria, que tem um controlador de temperatura para isso. Tá? O nosso não tem como a gente ter essa precisão toda. Esse vai ser o nosso controle. Mas enquanto isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa faixa de temperatura, de 45 a 55 graus, que nós escolhemos a temperatura de 50 no nosso alvo. Nessa faixa de temperaturas vão atuar as enzimas proteolíticas, que vão quebrar as proteínas. Tá? Proteínas são cadeias de aminoácidos gigantescas, tá? Que essas proteínas, essas enzimas vão quebrar essas proteínas em cadeias menores, em proteínas menores e também em aminoácido. Esses aminoácidos são importantes como nutrição para a levedura, que vai fermentar a nossa cerveja. Ela precisa desses aminoácidos para conseguir se reproduzir, formar nova parede celular, formar novas células, tá? E para o seu metabolismo. Eles precisam disso. Mas qual que é a principal função desta etapa do curso da abraçagem, de 45 a 55 graus? Falando em termos práticos para o cervejeiro, é a questão da espuma, é a formação de uma espuma estável. A espuma ela é formada basicamente por cadeias proteicas, e essas cadeias proteicas elas têm que ter um tamanho intermediário. Se a proteína é grande demais, tá, a bolha se forma e se desfaz rapidamente, ela colapsa em relação ao próprio peso molecular da sua estrutura. Tá? Se é pequeno demais, ela nem é formada, a bolha. Né? Para que a espuma seja estável na cerveja, que ela seja firme, eu tenho que ter uma proteína com cadeia média. Tá? E é esse ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa faixa de temperaturas. Tá? Você tem que deixar as enzimas atuando por um certo tempo até você obter proteínas de cadeia média. É claro que a gente não tem como medir isso na prática, né? Somente em laboratórios específicos. Tá? O importante aqui é o seguinte, você não pode deixar essa enzima proteolítica atuando por um tempo muito longo. Porque se você deixar atuando por muito tempo, ela vai quebrando as proteínas, quebrando, você vai ter moléculas de cadeia somente pequenas no final. E com isso, sua cerveja não vai formar espuma. Tá? Então é uma etapa perigosa, que inclusive não é necessário para todos os tipos de cerveja. Na verdade, ela é necessária, entre aspas, digamos assim, ela é usada somente em cervejas em que a espuma tem que ser bastante firme, bastante abundante. Por exemplo, as cervejas de trigo ou uma oatmeal stout, tá? Cervejas que você quer uma espuma cremosa, muito firme, que dura no copo, tá? Você faz essa etapa. As demais cervejas, o pessoal nem costuma passar por essa etapa. Por exemplo, a Pale Ale não precisava. Mas por que você colocou, professor, essa etapa, se a Pale Ale não precisa? Para ser didático, para mostrar essa etapa do processo para vocês. Mas você tem que tomar muito cuidado. O tempo máximo de permanência aqui vão ser de 20 minutos. Além disso, você corre o risco de quebrar as proteínas demais, mais do que deveria. Nós vamos deixar somente 10. Por que nas outras cervejas não é preciso? Professor, mas eu gosto de espuma, eu não vou fazer essa etapa. Não é que não vai formar espuma se você não fizer. Primeiro, como a taxa de aquecimento sua é
normalmente até 1 grau por minuto, você já vai ficar 10 minutos nessa etapa durante a rampa de aquecimento, entre 45 e 55 graus. Só de passar por essa faixa, a enzima vai estar atuando, tá? Então, vai estar acontecendo a quebra de proteínas. Então, por isso que muitas vezes essa etapa é pulada, não é necessária. Agora, se você quiser fazer, tome muito cuidado, principalmente com a sua taxa de aquecimento. Se você tem um fogareiro cuja taxa de aquecimento é muito lenta, por exemplo, 0,5 grau por minuto, tá? Você vai gastar 20 minutos só para passar por essa faixa. Portanto, não é aconselhável que você pare nela, né? Porque se você já vai ficar 20 minutos atuando essa enzima, tá? E se você parar, vai ficar mais tempo. Você pode correr o risco de fazer o contrário daquilo que você quer. Formar uma espuma instável em vez de uma espuma estável. Não é o nosso caso. Nossa taxa está próxima de 1 grau por minuto. Nós vamos deixar 10 minutos em descanso. Já está na hora aqui de mexer e medir novamente, tá? E continuar. Ao todo, vai acabar ficando mais ou menos 20 minutos nessa etapa, que é o tempo máximo recomendável, certo? Portanto, em resumo, essa é uma etapa de formação de espuma, em que você não pode ficar muito tempo nessa faixa de temperatura, um tempo máximo aí de 20 minutos. Tá? Não é necessário para todos os tipos de cerveja, é necessário mais para cervejas em que a espuma é uma característica fundamental, como é a cerveja de trigo. Tá? E tomar cuidado com a taxa de aquecimento para não passar tempo demais aqui. Essa nossa cerveja Pale Ale não precisaria, estou mostrando somente por didática, para falar sobre essa faixa de temperatura para vocês, ok? Vou medir aqui e continuar a abraçagem. Passaram uns 10 minutos com a cerveja a 50 graus, ela manteve bem, não caiu nem 1 grau. Marquei a volta e liguei aqui o fogareiro. Tá? Então o Thiago está mexendo, ligamos a chama, vou até aumentar um pouquinho aqui a intensidade. Lembra, não usa uma chama muito alta, não aqueça a cerveja a mais do que 1 grau por minuto, tá? Senão você tem chance de desnaturar suas enzimas. Então ligamos a chama, marcamos a volta, para marcar o tempo a gente demora para subir, para a gente saber qual é a nossa taxa de aquecimento, e agora nós vamos para a próxima etapa. De acordo com a nossa receita, nós vamos aquecer aqui até chegar em 63 graus, que vai ser a etapa da beta-amilase. Vamos falar mais dela assim que chegar na temperatura de 63 graus. Muito bem, pessoal. A cerveja está lá, chegou em 63 graus, que é a próxima etapa, é a etapa da beta-amilase. Nós ligamos o fogo, fomos mexendo, chegou em 63 graus. Desligamos o fogo, continuamos mexendo mais 1 minuto. Agora está lá descansando, tampa fechada para manter o calor. Tá? O Thiago está olhando, a cada 5 minutos ele está dando uma mexida, conferindo a temperatura. Se ela cair mais do que 1 grau abaixo do nosso alvo, ele vai ligar o fogo, continuar. Mas eu resolvi parar e dar essa aulinha aqui teórica, porque essa enzima beta-amilase e a próxima alfa-amilase, elas são extremamente importantes na abraçagem e no processo de produção de cerveja. Elas são as enzimas principais. São elas que vão quebrar o amido em açúcares, tanto fermentáveis quanto não fermentáveis. Cadê meu mouse? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Um apontador laser. Aqui está. Esse quadrinho aqui, gente, que eu já mostrei anteriormente, ele mostra qual que é a faixa de temperatura e o pH ideal de atuação de cada uma das enzimas. Nós tínhamos aquela primeira faixa de 35 a 45, tá? Que atuavam as enzimas de fitina e as de quebra de beta-glucanos, as beta-glucanases. Nós já passamos pela segunda fase de 45 a 55 graus, que são as enzimas proteolíticas. E agora nós estamos entrando aqui, ó, na beta-amilase. Vou falar um pouco sobre essas duas enzimas, a alfa e a beta-amilase, que são as mais importantes, porque são elas que vão realmente quebrar o amido nos açúcares. Primeiro, ambas trabalham em pH ácido, entre 5 e 5,5. Já falamos disso também. Foi por isso que nós corrigimos o nosso pH para 5,3. Né? Então estamos aqui, ó, mais ou menos um ponto ideal para beta, e não ideal para alfa, mas quase estamos caindo dentro do quadrinho ideal para alfa-amilase. Tá? E nós estamos aqui na faixa de temperatura de 63. Nós estamos dentro da faixa da beta-amilase. Qual a diferença entre essas duas enzimas aqui? Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Esse aqui é um slide que eu uso para dar o nosso curso presencial. É o seguinte, o amido, ele é uma grande cadeia de açúcares, tá? De anéis de
sacarídeos, né, de monossacarídeos, unidos em um polisacarídeo, formando uma grande cadeia. Existem dois tipos de amido presentes nos maltes e também nos adjuntos. A amilose, que é o amido linear, é uma cadeia linear de açúcares, tá? E a amilopectina, que é uma cadeia ramificada. Aqui está mostrando uma única ramificação, mas na verdade são várias ramificações, tá? Entre as cadeias, é uma cadeia completamente ramificada. A beta-amilase é uma enzima que atua idealmente entre 55 e 66 graus e que ela só consegue atuar na ponta das cadeias dos amidos, né? Eu tenho um amido aqui, ó, ela chega na ponta como se fosse um Pac-Man. Ela come aqui a pontinha, ó, e quebra esse amido, essa cadeia longa, em uma maltose, tá? Em um disacarídeo, um açúcar com 2 anéis, certo? Essa maltose ela é facilmente fermentável pela levedura, tá? Toda maltose ela é absorvida pela levedura, fermentada e vai virar álcool e CO2. Né? Ou seja, todo o açúcar produzido pela ação da beta-amilase ele vai ser fermentável, ele vai virar álcool e CO2. Isso significa que uma atuação muito boa e grande de uma beta-amilase vai produzir uma cerveja com menos corpo, porque todo o açúcar dela produzido vai ser transformado em álcool e CO2. Não vai sobrar açúcar para dar sabor, para dar corpo para a sua cerveja. Tá? Então, uma atuação excessiva da beta-amilase produz uma cerveja com menos corpo. No nosso caso, a nossa APA, nós estamos querendo uma cerveja de corpo médio para baixo, né? mais puxando para uma cerveja leve, vai ficar mais refrescante. Então, nós vamos deixar a beta-amilase atuando bem. É por isso que nós estamos agora a 63 graus, uma temperatura ótima para a beta-amilase, e vamos deixar aí por 30 minutos. Tá? O Thiago está lá vigiando e eu estou aqui ensinando para vocês. Qual que é o problema da beta-amilase? Ela não consegue quebrar o açúcar, o amido, aliás, todo o amido. As amilopectinas, né, como eu falei, a beta ela só atua nas pontas. A amilopectina, quando a beta-amilase chega aqui no entroncamento, tá, numa bifurcação, ela não consegue mais quebrar esse amido. Né? Então, existe um limite de atuação da beta-amilase. Ela consegue quebrar completamente todas as amiloses, todos os amidos lineares, mas ela não consegue quebrar completamente as amilopectinas, esses amidos ramificados. Né? Qual a consequência disso? Se eu deixasse somente a beta-amilase atuando, tá? Eu ia ter ainda, após a sua ação, um monte de amido na minha cerveja. Amido não dá sabor. Tá? Amido também é denso, ele pode decantar e depois ser descartado. Você iria acabar perdendo sua eficiência. Produzir uma cerveja sem nenhum gosto, se eu fosse deixar uma cerveja atuando só a beta-amilase, eu ia produzir uma cerveja com corpo nenhum, muito leve, a graduação alcoólica ia aumentar um pouco, né, porém sem corpo, sem sabor adocicado, por causa desse amido restante. Tá? A gente tem que quebrar todo o amido. E é por isso que a gente precisa da segunda enzima, que é a alfa-amilase. Tá? A alfa-amilase ela atua em temperaturas mais elevadas, entre 68 e 72 graus, e, diferente da beta-amilase, aonde ela encostar no amido, ela consegue quebrar, exceto exatamente na bifurcação da amilopectina, tá? Mas isso é um detalhezinho. Mas basicamente você pode pensar isso. Diferente da beta-amilase, aonde que a alfa-amilase encostar no amido, ela vai quebrar. Portanto, enquanto a beta-amilase só produz maltoses, só produz disacarídeos, a alfa-amilase ela produz uma série de açúcares diferentes. Alguns deles fermentáveis, outros não fermentáveis. Esses açúcares não fermentáveis vão ser os responsáveis por dar a sensação de corpo, por dar o sabor adocicado da cerveja. Portanto, gente, na abraçagem e controlando a atuação dessas duas enzimas é que você vai definir como vai ser o perfil da cerveja em relação ao corpo e em relação à doçura. É claro que a doçura a gente pode disfarçar depois colocando mais lúpulo, colocando mais amargor. O amargor vai disfarçar a doçura. Mas se você quer uma cerveja mais adocicada, né, você tem que controlar a abraçagem para ter uma cerveja mais encorpada e que sobrem mais açúcares não fermentáveis, tá? Para que você consiga ter esse sabor mais doce da cerveja. Né? Aqui nessa nossa cerveja, nessa nossa APA, nós estamos usando a alfa-amilase e a beta-amilase em dois momentos diferentes. Nós estamos agora atuando com a beta-amilase. Nós estamos nessa faixa de temperatura. Depois de 30 minutos, nós vamos subir para uma temperatura mais elevada e vamos deixar a alfa-amilase atuando. Tá? Se eu voltar aqui naquele quadrinho, deixa eu voltar aqui está ele. Opa! Vocês vão ver aqui em cima ó, um retângulo
vermelho, ou rosa, escrito Mesh Target, alvo da braçagem. Tá? O que é isso? Muitos cervejeiros, e eu aconselho que as suas primeiras braçagens sejam assim, em vez de ficar controlando a ação da beta-amilase depois da alfa-amilase, é um conceito um pouco complicado, tem um monte de química envolvida, você pode fazer a sua braçagem, a sua mosturação em uma única temperatura, dentro dessa faixa de temperatura aqui, ó, entre 64 graus e 68 graus. Se você cozinhar o seu malte em alguma temperatura dentro dessa faixa, você vai ter a atuação mais ou menos simultânea da alfa e da beta-amilase. Se for mais perto de 68, vai ter mais alfa atuando do que beta. Se for mais perto de 64, que é o limite inferior, você vai ter mais beta atuando do que alfa. Né? E qual que é a diferença? Se eu deixar temperaturas mais baixas, né, eu vou estar favorecendo a atuação da beta-amilase, né? O açúcar produzido pela beta-amilase vai ser todo fermentado, a cerveja vai ficar menos encorpada, vai ficar mais leve, mais refrescante. Isso é bom para uma Pilsen, isso é bom para uma APA também, tá? Uma cerveja refrescante. Tá? Você quer que ela seja bastante refrescante. Tá? Se eu jogar temperaturas mais elevadas, por exemplo, perto de 68 graus, se fazer uma braçagem em temperatura única, em 68 graus, tá? Vou estar favorecendo a atuação da alfa-amilase. Tá? E aí eu vou produzir cervejas normalmente mais encorpadas, né? Mais corpo e também mais doce, só que esse doce a gente pode disfarçar colocando lúpulo. Tá? Mas se você botar menos lúpulo, ela vai ficar adocicada. Se você não colocar muito lúpulo, ela vai ficar adocicada. Se você colocar, você pode disfarçar o doce, mas mantendo o corpo. Né? E se você botar no valor intermediário, você vai ter uma cerveja com corpo médio. Eu poderia ter feito nossa cerveja, e deveria, por ser uma APA, por ser uma cerveja simples, usando aqui ó, esse Mesh Target, usando uma temperatura aqui intermediária e deixando atuar o tempo que for necessário. Eu quis fazer as duas etapas separadas para ser didático, para mostrar para vocês a atuação de cada uma dessas enzimas. Portanto, no momento estamos aqui, a beta está atuando. Como eu quero uma cerveja de corpo médio para fraco, para ficar mais leve, para ficar refrescante, eu vou deixar ela atuar bastante por meia hora na temperatura ideal dela e depois nós vamos subir para a alfa-amilase para que a alfa termine de quebrar os amidos que a beta não conseguiu quebrar. E como que eu sei quando que a alfa vai terminar de quebrar os amidos? Nós vamos fazer um teste de iodo, que eu vou mostrar para vocês. Esse teste está aqui nessa figura aqui, ó, nesse slide. Estou passando aqui rapidamente. Tá vendo? Isso é um teste de iodo, em que você pinga um pouquinho da solução da sua cerveja num pires branco ou num amostrador e pinga uma solução de iodo 2%. Se ficar preto, como está aqui, ó, significa que ainda tem amido no seu mosto. Deixe a alfa-amilase atuar por mais tempo. Se ele ficar amarelo, avermelhado ou amarelo, significa que você já praticamente não tem mais amido. E aí você vai interromper o seu processo de braçagem, certo? Então essa foi uma parte grande, já falei demais dessa parte de braçagem. Vamos voltar lá para a panela. Até lá. Pessoal, acabou a nossa beta-amilase, ficou em 63 graus por 30 minutos. Tá? Ligamos a chama, já aqueceu. Estamos agora em 68 graus, acabou de chegar em 68, desligamos aqui o fogareiro, estamos na etapa da alfa-amilase, que eu já expliquei como que ela funciona, tá? E aqui, ó, eu tenho uma amostra que eu tirei, tá? Da solução, quando a gente estava com 15 minutos de beta-amilase, a gente estava a 63 graus, mais ou menos, 15 minutos depois que nós chegamos na temperatura de 63 graus, eu tirei uma amostra da solução, e agora nós vamos pegar uma segunda amostra, para fazer o teste de iodo, para saber se ainda tem amido nessa cerveja. Provavelmente, aqui nessa primeira amostra, vai ter bastante amido ainda, porque a beta estava só começando a atuar. Né? Ela precisava de mais tempo para conseguir quebrar tudo. Se mesmo assim a beta não consegue quebrar completamente. Provavelmente, com essa amostra que nós vamos tirar agora, essa segunda amostra que nós vamos pegar, né, o teste vai ficar um pouco mais claro. Vamos ver, Thiago, bota aqui umas gotinhas. Ok, então nós temos aqui ó, uma amostra da solução com cerca de 15 minutos de beta-amilase atuando, na temperatura de 63 graus, e aqui depois que a beta terminou de atuar por meia hora, e nós chegamos na temperatura da alfa. Vou mostrar o teste para vocês ali. Então está aqui nossas amostras para o teste de iodo. Essa primeira aqui foi tirada no meio da atuação da beta-amilase. E esse aqui, assim que a gente chegou na temperatura da alfa-amilase, assim que a gente chegou em 68 graus. Tintura de iodo, 2%, compra em qualquer farmácia. É só pingar uma gotinha aqui.
Use um recipiente de fundo branco e observar a cor. Repara, né? Pinguei a gotinha, ficou preto, ficou escuro. Essa coloração escura, preta, indica que ainda existe presente na sua solução bastante amido, tá? Muito amido na solução, ou seja, você não terminou de quebrar o amido em açúcar. Essa segunda aqui, ó, provavelmente ainda tem amido, mas provavelmente vai ficar um pouco mais claro. Por quê? A beta já tinha atuado por mais tempo e já começou a atuar a alfa-amilase. Vou pingar. Continua escuro, significa que ainda nós temos amido em solução, mas ficou um pouco mais claro do que aqui. Está mostrando que a concentração de amido está diminuindo. Nós vamos deixar a alfa-amilase atuando até que a solução passe pelo teste de iodo. Até eu tirar uma amostra aqui, né, pingar o teste de iodo e a coloração ficar clara, ficar avermelhada ou amarelada. Nós prevemos em nossa receita 10 minutos de ação da alfa-amilase. Né? Esse tempo não é preciso. A cada 5 minutos, depois, a partir de 10, quando der 10 minutos, eu vou tirar uma amostra e fazer o teste de iodo. Se continuar escuro, eu vou deixar mais 5 minutos. Eu vou repetir o teste a cada 5 minutos até que eu obtenha uma coloração clara no meu teste de iodo, indicando que não temos mais amido em nossa solução. Estamos terminando aqui, pessoal, a etapa de alfa-amilase. Ela demorou bem mais tempo do que esperávamos. Na receita, tínhamos programado 10 minutos de alfa-amilase, mas o teste de iodo, que eu estou mostrando aqui agora na tela para vocês, tá? Nos indicou que a quebra do amido só terminou depois de 30 minutos de atuação da alfa-amilase. O que significa isso? Significa que a atuação da beta-amilase não foi tão eficiente quanto esperávamos. Ela quebrou muito pouco o amido em açúcares e acabou que sobrou muito trabalho para a alfa terminar de fazer. A consequência disso é que a nossa cerveja vai ficar bem mais encorpada do que gostaríamos. Né? O que temos que fazer para corrigir nessa cerveja já não tem correção, é na próxima versão. Se eu fosse refazer a cerveja para corrigir esse corpo excessivo, o que eu teria que fazer é deixar a beta-amilase atuando por um tempo mais longo, ou ainda baixar um pouco a temperatura de atuação da beta-amilase, ou fazer os dois, colocar em 61 graus e em vez de deixar 30 minutos, deixa uns 50 minutos para atuar bastante. O que pode ter causado essa baixa eficiência da atuação da beta-amilase, baixa velocidade de digestão do malte, vamos dizer assim, de digestão do amido? Pode ser que o malte que nós compramos veio com baixa concentração de enzimas, tá? De beta-amilase, por exemplo. Tá? Pode ser que ele veio com alta concentração, porém, nós desnaturamos durante o aquecimento, usamos uma chama muito intensa, desnaturou algumas enzimas e com isso a taxa de quebra de amido ficou bastante lenta. Tá? Mas o que importa é que o que ocorreu foi isso. Tá? 30 minutos de beta-amilase não foi suficiente para fazer todo o seu trabalho. Restou bastante trabalho para a alfa-amilase, por isso, em vez de 10 minutos, nós tivemos que ficar 30 minutos. E agora nós estamos indo para a última etapa, que a gente chama de mash out, que é interromper o trabalho das enzimas. Nós vamos desnaturar as enzimas de propósito, porque a gente quer fazer isso. Para que nós desnaturamos as enzimas? Se a gente não desnaturar, as enzimas vão continuar atuando, quebrando. Você vai obter no final uma cerveja aguada, com teor alcoólico maior e sem nenhum corpo, com muito pouco sabor advindo do malte. Tá? Então, quando você termina a abraçagem, você sempre tem que fazer essa etapa chamada de mash out. Para isso, o fogo está ligado, nós vamos aquecer a mistura para uma temperatura entre 75 e 80 graus. Tá? E deixar por cerca de 5 minutos, são mais do que suficientes nessa temperatura. Muito cuidado, você não pode passar de maneira nenhuma a temperatura acima de 80 graus. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, alta taxa de oxidação acima dessa temperatura. Quanto mais quente estiver o seu mosto, mais rapidamente a cerveja oxida e vai ficando mais escura. E além disso, você começa a extrair componentes amargos, adstringentes da casca do malte. Tá? Nós não queremos isso. Portanto, muito cuidado com essa etapa. Você tem que aquecer uma temperatura acima de 75 e abaixo de 80 e manter por 5 minutos. Nós escolhemos 77 graus. Então nós vamos subir a cerveja aqui até 77 graus, manter por 5 minutos e finalmente terminamos o processo de braçagem. E aí passamos para a próxima etapa, que é a de filtragem e clarificação. Nos vemos lá.